Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Noite maravilhosa. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, que é tão importante para as nossas vidas. Irmãos, hoje eu quero falar sobre Ana, a mulher de Eucana. Essa mulher, meus irmãos, nos ensina como ter paciência em meio a tanta tristeza, a tanta humilhação e a tanta provocação. Ela nos ensina demais. Passando alguma provação? Você está passando alguma tristeza? Você está passando alguma desavença? Vamos aprender com Ana a lidar com essa situação, amém? Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel. Eu creio é uma passagem muito conhecida, né? Muito conhecida. Muito lida, muito pregada nas igrejas também. Amém? 1 Samuel. Para mim, Ana é um exemplo. E domingo, né, é comemorado o Dia das Mamães. Domingo vai ser a comemoração do Dia das Mamães. E por isso que eu quero falar de Ana essa noite, amém? Então vamos ler do versículo 1 ao 20. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouviam sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza.
O 17, ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Até aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Eucana era um homem piedoso. Todos os anos ele saía de Ramá com a sua família e subia a Siló para adorar e sacrificar ao Deus de Israel. Eles iam adorar o Senhor. Aonde? Na casa deles? Aonde? Eles iam para a casa do Senhor. Amém? O significado do nome Eucana quer dizer: Deus criou. E Eucana tinha essas duas mulheres, uma era Ana e a outra era Penina. O significado de Ana era graciosa ou cheia de graça. O significado de Penina, do nome Penina, é pedra preciosa ou pérola. E pesquisando, eu achei mais um significado para Penina: coral. Coral é uma pedra vermelha, né? Mas esse coral aí, acho que tem uma cobra, né? Que tem o nome coral, não? É ou não é? Cobra coral, não é? Então esse nome acho que é o mais apropriado para Penina. Vocês me desculpem. Mas é verdade. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha, né? Mas Ana tinha o amor de Eucana. Mas Ana queria ter um filho. Mas por que Ana não tinha um filho? Porque ela era estéril. Mas, irmãos, pensam comigo. Ana era doente? Não. Ana tinha algum problema no útero? Não. Ana tinha algum problema espiritual? Também não. Eucana não podia ter filhos? Não, senão Penina não tinha. Então, por que Ana não podia ter filhos? A resposta está em 1 Samuel, capítulo 5, que nós já lemos. Olha aqui. Dê na sua Bíblia aí. Versículo 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha a deixado estéril. Então o problema de Ana era com Deus. Porque foi Deus que não deixou Ana ter filhos. Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não fechou o coração para Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa história, meus irmãos, é muito conhecida. E dentro dessa história, eu quero destacar 4 lições para nossas vidas, amém? E a primeira lição é a obediência de Ana. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 3 ao 7, vamos ler, ó. Deixa a sua Bíblia aberta, tá, irmão? Não fecha, não. Olha aqui, ó, do 3 ao 7. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia
ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Irmãos, vocês podem imaginar a situação de Ana com uma Penina morando dentro da casa dela? Como essa mulher provocava a Ana, como essa mulher irritava a Ana. Ana não tinha sossego. E a Bíblia diz aqui que todos os anos, quando eles subiam para Siló para adorar a Deus, essa mulher a provocava mais ainda. Ana, eu imagino, por que eu falei obediência de Ana? Porque Ana poderia falar, imaginem comigo, meus irmãos, Ana podia falar, eu não vou, esse ano eu não vou. Não vou, porque ela me irrita demais, ela me provoca demais, e eu não estou a fim de me aborrecer cada vez mais, eu não vou esse ano. Ana não poderia fazer isso? Não vou, vou ficar em casa, é melhor para mim, deixa que eles vão, eu não vou não, eu não quero. Ana fazia isso, meus irmãos? Ana, todo ano, ela subia a Siló com seu irmão, com seu marido, com Penina, com seus filhos e com suas filhas. Ana obedecia Eucana. Ana era uma mulher obediente. Ana obedecia ao seu marido. Ana amava Eucana e muitas vezes sem vontade obedecia para Siló. Além de amar Eucana, Ana amava o Senhor. E ela sabia que um dia ela ia receber o que ela estava esperando. Porque Ana, meus irmãos, era uma pessoa convertida. Ana, ela tinha o fruto do Espírito. Ana, ela era uma pessoa madura. Ana, em momento algum, vocês não vê aqui na história, Ana se batendo de frente com Penina. A Bíblia menciona isso? A Bíblia não menciona. Poderia, mas não. Mas a Ana não batia de frente, porque Ana era uma pessoa mansa. Ana era uma pessoa pacificadora. Ana tinha domínio próprio. Ana, ela tinha fé que um dia ela ia receber. Ana era obediente, seguia o seu marido, mesmo passando provações e tristezas. Vamos ser como Ana. Irmãos, eu estou falando de Ana, mas serve para os irmãos também. A lição de Ana serve para os irmãos também. A segunda lição. Ana era uma pessoa perseverante. Por quê? Porque Ana, com toda a provação de Penina, Ana estava lá em Siló. Com toda a provocação, Ana estava em Siló. Ana estava sendo provada por Deus. Ana estava sendo provocada por Penina. E Ana estava sendo... O seu marido, Eucana, estava sendo indiferente com Ana. Nós vamos saber por quê. Ana estava em Siló, na casa de Deus. Ana estava triste? Estava. Ana estava angustiada? Estava. Ana estava sendo provada? Estava. Mas Ana estava na casa do Senhor. Ana estava na casa do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque Ana sabia que o único que poderia ajudá-la a resolver o problema dela era Deus. Era o Senhor Deus. Irmãos, aonde Ana estava? Eu pergunto, aonde Ana estava? Na casa do Senhor? Mas e Penina, estava onde? Na casa do Senhor. A Bíblia diz que Penina irritava a Ana
ano após ano, quando Ana subia à casa do Senhor. As duas estavam na casa do Senhor. Então, Ana era crente? Sim. Penina era crente? Para mim era crente carnal. Porque uma pessoa convertida, uma pessoa que ama Deus, uma pessoa de Deus, não faz o que Penina faz. Não faz. Amém, meus irmãos? A pessoa que ama a Deus, ela não humilha as outras pessoas. Uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa que tem bálsamo para dar. Ela é pacificadora, como Ana é. Olha a diferença de Penina com Ana. Quem você quer ser nessa noite? Penina ou Ana? Você quer ser graciosa ou quer ser uma pérola? Ou coral? Não dá para ser assim. E mesmo com a aprovação de Penina, Ana ficava na dela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ana perseverava. Ana perseverava. Meus irmãos, é muito sério que eu vou falar para os irmãos. Escuta que eu vou falar. Dentro das igrejas, dentro da nossa família, dentro do seu serviço, dentro da sua escola, vocês vão encontrar muitas peninas. E que vai querer tirar a sua paz. Mas, meus irmãos, façam como Ana, obedeçam, oram e perseveram. Porque não é penina, não são as peninas que vão levar você para o céu. Por quê? Porque Ana tinha um sonho. Ana tinha um sonho de ser mãe. E esse sonho só o Senhor poderia realizar. Então, não deem ouvido para as peninas da vida. Deixa as peninas com Deus. Deus resolve para elas. Ana não queria saber de picuinha. Ana não queria saber de disque-me-disque. Ana não queria saber de fofoca. Ana só queria adorar a Deus. Mas Ana chorava, né? Por isso que Ana chorava, porque quantas vezes Ana ouvia de Penina, o que será que Penina falava para ela, né? Eu acho que Penina falava para Ana, né? Ô Ana, você é tão crente, você ora tanto, olha a sua situação, está doente, olha eu sou uma mulher sadia, tenho filhos e filhas, né Ana? Mas Ana não dava conta para ela, nem olhava para o que ela, nem escutava, nem estava importante para ela. Ana aguentava porque ela sabia que o Senhor Deus ia resolver o seu problema. Não vamos fazer como Penina, vamos fazer como Ana. Terceira lição, Ana tomou uma atitude. Ana tomou uma atitude. Depois que ela ouviu Eucana dizendo para ela, olha no verso 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Depois que Eucana fez essas perguntas, eu acho que ele se mostrou insensível à situação de Ana. Eu acho, olha, irmão, eu pensando aqui, porque eu entro na história, eu fico pensando. Eucana poderia ser, ele se mostrou insensível aqui nessa passagem, mas ele podia falar, ao invés dele falar assim, Ana,
Por que você está chorando? Ele deveria falar para ela: Ana, não chora mais. Eu te amo, Ana. Ana, olha, eu vou orar com você. Ana, lembra da Rebeca? Lembra da Raquel? Lembra de Sara? O Senhor curou todas elas, Ana. Elas eram estéril também, Ana. Lembra delas? Eu vou orar com você. Você vai ficar boa. Você lembra, Ana, quando os médicos lá de Ramá falavam, Ana, que você não tinha mais, não tinha solução para o teu caso? Não pensa nisso, olha, vamos orar. Eucana não podia falar isso, meus irmãos. Ele se mostrou insensível. Então, ele poderia falar: Ana, volte a comer. Olha, eu vou te fazer uma bela de uma feijoada, Ana. Você vai comer. Vou te fazer uma bela de uma galinhada. Ana, eu vou fazer uma bela de uma lasanha, Ana. Não fica triste, Ana. Viu? Mas ele não, Ana, por que você está triste? Por que você chora? Não sou eu melhor do que 10 filhos, Ana? Ai, olha só. Ele não podia ter falado, ele deve ter perguntado para Ana, eu que estou aqui com meus botões, hein? Ana, quantos filhos você quer ter, meu amor? A Ana deve ter respondido para ele: ai, Eucana, meu querido, quero ter 10 filhos. Não, Ana, 10 filhos é pouco, Ana, vamos ter uns 15, uns 20, né? Não, respondeu para ele: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ora essa. A mulher se irritou. A mulher falou assim: Pera lá. Depois que Eucana fez essas perguntas, Ana, já cansada de tanto ser humilhada, e mais ainda com a indiferença de Eucana, Ana se levantou, com a alma amargurada, como diz aqui a Bíblia, chorando muito. Ana se coloca na presença de quem, meus irmãos? Ana se coloca na presença do Senhor e ora assim. Lê comigo no versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha aqui, meus irmãos, ela queria só ter um filho, não queria ter 10 não, ela só queria ter um filho, e o que ela fez? Um voto com o Senhor: se o Senhor me der esse filho, eu dedicarei todinho para o Senhor, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Irmãos queridos, consagra os teus filhos ao Senhor, consagra os teus filhos ao Senhor. Os nossos filhos precisam ser consagrados ao Senhor. Ana deu Samuel para o Senhor, e ainda falou todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos? Olha que coisa linda. Toma uma atitude você também. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se aproxime do Senhor quando vocês estiverem em agonia. Se aproxime, se você está em agonia, aproxime-se do Senhor. Se vocês estão sendo provados, aproxime-se do Senhor. Se vocês estão precisando de ajuda, aproxime-se do Senhor. Se vocês estão em agonia, em tristeza, em provações, aproximem-se do Senhor, porque o Senhor se aproximará de vocês. Amém, meus irmãos?
Se você tem um sonho, não deixe que ninguém destrua o seu sonho. Ana obedecia, perseverava e tinha atitude. A quarta lição, meus irmãos, e última. Ana, acho que mais humilde que essa mulher, acho que não tem. Por tudo que ela passou, ela era muito humilde. Por que, meus irmãos, que estou falando isso? Vamos ler aqui no 12. Olha só. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Irmãos, quando você está chorando, você consegue falar? A Bíblia diz que essa mulher chorava muito. Ela estava muito amargurada. Você consegue dar um nó na sua garganta, você não consegue falar. Então a boca dela só se mexia. E nisso o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Olha só a humilhação. O próprio sacerdote, a Ana estava todo ano nessa casa do Senhor. Será que eles não conheciam a Ana? Será que eles não viam que Ana só orava, só se colocava diante do Senhor? Na casa do Senhor, angustiada, amargurada, provada, atormentada, ela estava na casa do Senhor. Mas esse dia, amados, ela orou com mais intensidade, que há tanto o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Aí ela falou assim, Ana, com toda humildade, ela não podia chutar o pau da barraca, meus irmãos. Ela não podia largar tudo, falou, não, é meu marido, é Penina, agora o Senhor também, um homem de Deus, querendo tirar o meu sonho, querendo acabar com o desejo de ter um filho. Ana não podia falar, eu vou largar tudo, vou embora, não quero mais saber. Sabe, ser uma italiana assim, né? Ai, para lá, não quero mais saber de nada, sai para lá, larga tudo para lá, Ana fez isso, meus irmãos, jamais Ana ia fazer uma coisa dessa. Ana chegou para o sacerdote e falou com toda humildade, que está aqui no 15, Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues, tu observa uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Não trate a sua serva como uma mulher vadia. Ela entendeu isso. Ela não poderia falar, eu vou embora. Tanta humilhação, tanta tristeza, tanta provocação, mas agora isso, embriagada não. Mas não, Ana foi humilde, né? E Eli deixou a carnalidade dele e voltou a ser espiritual. No 17 ele responde, vá em paz, que o Senhor Deus conceda o que você pediu. Vá em paz, que o Senhor Deus lhe conceda o que você pediu. Irmãos queridos, agora eu pergunto, Ana desistiu de ter fé? Ana obedecia, Ana perseverava, Ana tomou atitude e com toda humildade e fé, Ana conseguiu realizar o seu sonho de ser mãe. Vamos ler aqui no versículo 19 e 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi
ao Senhor. Irmãos queridos, você está pedindo algo para o Senhor? Creia como Ana. O Senhor vai lembrar de vocês também. O que você tem pedido para o Senhor, meus irmãos? O que vocês têm pedido? Crê somente. Crê somente. Não desista dos teus sonhos. Vamos aprender como Ana. Ela amava Eucana. Mas também amava a Deus. E Deus tinha um propósito na vida de Ana. O Senhor Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus conhecia muito bem Ana, que ela era capaz de aguentar todas as provocações, todas as angústias, todas as tristezas, tudo que Deus lembrou de Ana. Fez com que Ana tivesse um filho tão esperado, e Deus também abençoou Ana e o seu filho, pois o seu filho foi sacerdote, foi juiz e foi profeta. Deus age como Ele quer. E o nome do seu menino foi Samuel, que quer dizer, eu o pedi ao Senhor. E o que você tem pedido ao Senhor, Ele vai realizar também. Creia somente no Senhor. E Samuel foi o maior sacerdote, o maior juiz e o maior profeta de toda a história de Israel. Olha que beleza. Vocês ouviram aqui na história falar dos nomes dos filhos de Penina? Nenhum, né? Mas Ana quis só um filho. E esse nome foi lembrado em toda a história de Israel, Samuel. Amém, meus irmãos? Ana conseguiu o que ela tanto queria. E nessa conquista, irmãos, presta atenção. Ana conseguiu o que ela queria? Ela conseguiu realizar o sonho dela? E ela deixou de amar a Deus? Ela deixou de seguir a Deus? Tem muita gente que pega a sua bênção, recebe a sua bênção e tchau. Nunca mais volta. Não quer saber mais de Deus. Ana não. Ana volta a Siló com o Samuel, ainda pequeno, e fala com o sacerdote Eli, que está nos versos 26, 27 e 28. Olha que coisa linda, meus irmãos. Está terminando, viu? Não esquenta não, porque Ana é uma bênção para nossas vidas. E ela disse, meu Senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicada ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Amém? Olha aqui, para terminar, no capítulo 2, Ana continuou orando ao Senhor. Ela não desistiu de orar, não. Recebi minha bênção, vou embora. Não. Ela continuou. E depois vocês leem toda essa oração como é linda. Eu só vou ler o primeiro capítulo. Olha só, primeiro versículo do capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Façam como Ana, e vocês vão orar assim também. O meu coração exulta no Senhor. Quando vocês receberem a bênção do Senhor, Deus vai fazer com que vocês se regozijem com muita alegria, com muita satisfação. É só continuar, viu, meus irmãos? Porque é só Deus, só o nosso Deus, para resolver o que vocês tanto querem, tanto almejam nessa vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, como eu aprendo com Ana, Deus, que uma mulher, Senhor, que aguentou todos os desaforos, todas as provações, todas as humilhações, todas as inquietações, meu Deus,
mas o Senhor a livrou de todas, porque o Senhor tinha um propósito na vida dela, Deus. O Senhor usou Ana, Pai, para trazer, Senhor, na terra de Israel, o Samuel, Deus, que foi um grande sacerdote, um grande juiz, um grande profeta, Deus. E nós cremos, Senhor, que o Senhor pode cuidar de nós também. O Senhor pode realizar todos os nossos sonhos nessa terra, Deus. Porque nós cremos, o Senhor é o mesmo Deus de Ana que está habitando aqui no nosso meio esta noite. Em nome de Jesus, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado pela vida de Ana. Muito obrigada por cada irmão que está aqui ouvindo essa palavra tão maravilhosa aos nossos corações. Louvado seja o teu nome. Muito obrigada, meus irmãos. Glória a Deus.